E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente foi convidado por uma grande honra para falar do Jayanti, o aniversário de nascimento de Swami Vivekananda, primeiro monge que veio do Oriente para o Ocidente em 1893, e nós vamos fazer essa palestra. Nós transmitimos ela no canal do Centro Cultural da Índia, que hoje leva o nome de Swami Vivekananda, e agora a gente vai colocar a gravação dessa palestra aqui para vocês. Espero que vocês gostem. E é por isso também que eu não olho toda hora para a câmera que vocês estão, tá bem? Shakti Rama Krishna Stitaya. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma grande honra para mim estar aqui. A gente já fez várias palestras, nossa parceria com o antigo ICC, Indian Cultural Center. Hoje Centro Cultural Swami Vivekananda já é antiga, e aí o pessoal de lá me pediu para falar para vocês um pouco sobre uma figura histórica de tremenda importância, que é Swami de Vivekananda. Antes da gente começar a nossa palestra online, quero dar as boas-vindas a todo mundo, pedir para vocês curtirem esse vídeo, mandarem para os seus amigos nas suas redes sociais, copia esse link, manda para todo mundo no teu WhatsApp, Twitter, Instagram e tudo mais, porque mais do que uma palestra eu quero que isso seja uma conversa para celebrar a vida de uma das figuras históricas, para mim, mais importantes que passaram pelo mundo na nossa história recente. Vocês estão ouvindo bem? Tá dando para ver direitinho? Tá todo mundo aí? Espero que estejam todos bem e se cuidando nessa pandemia. Não vejo a hora de poder ver cada uma de vocês pessoalmente, seja no Centro Cultural Swami Vivekananda, seja nas nossas atividades. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Romano, eu sou filósofo de formação, me especializei em filosofia indiana, dentre outros lugares, na Vivekananda University, lá em Calcutá, com os monges da Ordem Ramakrishna. Sou devoto de Shri Ramakrishna, dentre outras coisas, e seguidor do ponto de vista do Vedanta, do universalismo espiritual que Swami Vivekananda pregava. Espero que a gente tenha uma boa conversa juntos. Vou fazer uma introdução e contar brevemente essa vasta história do Swami, e aí a gente abre um pouquinho para vocês comentarem, se quiserem, perguntas e respostas. Vai ser um pouquinho mais curto, mas espero que vocês gostem. Antes, porém, vou pedir para vocês me acompanharem numa prece que lá na Ordem Ramakrishna eles sempre fazem antes dos estudos, em honra a Shri Sharada Devi, a sagrada esposa de Shri Ramakrishna, uma das professoras de Swami Vivekananda, para que sejam auspiciosos os nossos momentos juntos, tá bem? Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om Tatsat. Om Shri Ramakrishna Arpanamastu. Que ambos sejamos nutridos, que ambos sejamos protegidos, que ambos sejamos agraciados, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos e que não haja ódio algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos os seres. Yatagnir Dahika Shakti Ramakrishna Stitahya Sarva Vidya Swarupantam Sharadam Pranamamyaham. Então, com essa prece a Shri Sharada Devi, a gente começa a falar de um dos seus queridos filhos espirituais. Nós vamos começar a nossa palestra falando sobre Swami Vivekananda. Primeiro o nome dele, né? Um nome muito auspicioso e muito necessário para esses nossos tempos. Porque Viveka é discernimento, né? É o escrutínio racional da sabedoria mais profunda que leva ao saber real. Esse discernimento que difere a ignorância da sabedoria, o real do irreal, o certo do errado, o verdadeiro do falso e assim por diante.
E Ananda é bem-aventurança. Então o nome de Swami Vivekananda, o nome que ele escolhe depois que ele vira monge, é bastante bem relacionado com a personalidade dele e bem necessário para os nossos tempos. Que a nossa bem-aventurança, que a nossa realização espiritual, que a nossa paz de espírito advenha do nosso discernimento, desse bisturi afiado do nosso discernimento. E como começar a falar desse cara que foi, sem dúvida alguma, um dos precursores do que eu gosto de chamar a revolução espiritual e cultural da Índia no século XIX. Porque o que acontece? A Índia, nos seus séculos passados, principalmente século XVI, XVII, XVIII, XIX, começou a ser profundamente atacada, vilipendiada e colonizada pelos europeus. Mais drasticamente nos séculos XVIII e XIX, quando a Inglaterra finca seu pé na Índia, primeiro com a Companhia das Índias Orientais e depois com o Império Britânico, e vilipendia templos, cultura, língua. E aí, aquela gloriosa cultura de filosofia que durava 3.000, 4.000, 5.000 anos para os mais exagerados, começou a minguar. E aqueles conhecimentos de profunda liberdade, paz de espírito e de esperança para essa nossa vida começaram a se tornar mais escassos. Até aquele momento, os conhecimentos como a gente conhece hoje, abertos, do yoga, do Vedanta, da meditação, do verdadeiro tantrismo, para além de todas essas esquisitices que o Ocidente faz, esses conhecimentos eram fechados para os leigos. Até o século XIX, se você quisesse aprender meditação, yoga, Vedanta, ou você virava um monge, ou você tinha uma baita sorte de achar um mestre que resolvesse te ensinar e você caísse nas graças dele. Isso muda a partir do advento de alguns grandes mestres. O grande guru de Swami Vivekananda, Shri Ramakrishna Paramahansa, Lahiri Mahashaya e Paramahansa Madhavadasa são alguns desses nomes. Mas vamos nos concentrar nesses mestres da Bengala que espalharam essa cultura para o mundo. Então Swami Vivekananda nasce na Calcutá do século XIX, que era a capital do Império Britânico e era a capital cultural da Índia na época. Os bengalis eram grandes poetas, grandes músicos, grandes artistas já desde muito tempo. E nesse contexto nasce Narendranath Datta, em 12 de janeiro de 1863, aí acertei, numa família abastada. Ele era filho de um jurista, Devendranath, não, agora eu não lembro o nome do pai de Swami Vivekananda. Enfim, mas Narendranath Datta era filho de um grande jurista que ganhou muito dinheiro, mas que gastou levianamente esse dinheiro e morreu muito cedo, deixando a família numa situação financeira muito complicada. Já desde muito cedo, mesmo e especialmente quando ele tinha acesso à grande educação, o jovem Naren, como era conhecido intimamente, possuía um espírito intrépido, uma capacidade de raciocínio muito aguçada, e talvez porque ele tenha recebido tanta influência dos britânicos que ocupavam a Bengala na época e da filosofia ocidental, ele começou a flertar com ideias agnósticas. Ele adorava as filosofias de David Spencer, por exemplo, e de David Hume, de John Stuart Mill, e de outros agnósticos, céticos. E ele observava o cenário cultural super folclórico da religião da Índia, distante das realidades. Vishwanath Datta, obrigado, a Mari colocou ali. O nome do pai de Swami Vivekananda era Vishwanath Datta. E seu pai era um cara muito racional. A mãe de Vivekananda, por outro lado, era profundamente devota. Essa composição entre uma mãe profundamente devota e um pai profundamente cético compôs no espírito de Naren essa vontade de investigar o sagrado. E, no entanto, quando ele estava na faculdade e no colégio, ele gostava muito de esportes, ele se dedicava muito bem aos esportes, mas a parada da investigação dele era os filósofos racionalistas que tendiam ao ceticismo pragmático. Só que com a influência familiar dele, ele tinha ainda alguma grande aspiração espiritual. Isso levou ele para um movimento muito promissor da época, chamado o Brahmo Samaj, que era um movimento organizado pelo pai de um cara muito famoso,
o pai do Rabindranath Tagore, esse grande poeta indiano, que era amigo do Gandhi, que o Divaldo fala muito bem, Divaldo Franco aqui no Brasil, e que vários outros amantes das letras gostam tanto aqui no Ocidente. Então, Rabindranath Tagore teve um pai que já era por si só extraordinário, chamado Devendranath Tagore, que fundou um movimento espiritual baseado na fé hindu, mas com ideias muito modernas, de um Deus sem forma, de uma religião universal, e que se ancorasse naqueles ensinamentos mais transformadores dentro do Sanatana Dharma, do hinduísmo. O Vivekananda se apaixona por essas ideias e acha que ali vai ser um bom lugar para ele tentar investigar a natureza do espírito, a natureza do ser. E por que o Brahmo Samadhi, esse movimento racionalista e religioso e místico, tinha fortes ligações com um místico da época? Ele foi ali conhecer esse místico. A coisa é que, quando Vivekananda chega, ou na época Narendra chega, em Dakshineshwar, lá no norte da cidade de Calcutá, para conhecer esse suposto Paramahansa que havia encantado um monte de intelectuais, ele de fato não tinha ideia do que ele ia encontrar. E o que ele encontra lá é um homem franzino, meio gago, super simples, e que, diferente dele, com esse arguto intelecto, com essa mente afiada e racional, era uma pessoa super simples, e que com metáforas simples, com parábolas simples, encantava os mais intelectualizados homens de sua época, e falava de Deus, e falava de realização espiritual, e falava de universalidade entre os caminhos, e falava da comunhão entre as diferentes formas de fé. Aquele homem estranho costumava dizer uma frase que, se eu não me engano, em Bengali é Jotomoto. Eu não lembro direito a frase em Bengali agora, mas é que os meus professores repetiam muito. Mas essa frase diz: tantas quantas forem as fés, as formas de fé, tantos são os caminhos para realizar Deus. Este homem misterioso e que entrava em êxtase com o simples pronunciar da palavra Deus era Shri Ramakrishna Paramahansa. Na primeira vez que Narendra chegou lá, Shri Ramakrishna pediu para que ele cantasse. O Narendra achou aquele pedido meio esquisito e começou a cantar. Ele tinha uma bela voz, belíssima. Inclusive eu recomendo que vocês ouçam o discurso dele no Parlamento das Religiões, que a gente já vai falar a respeito. Ele tinha um vozeirão de radialista. E ele começa a cantar e aquele homenzinho entra em samadhi. O coração para de bater, os olhos não piscam, a respiração cessa, mas ele não morre, ele entra em êxtase espiritual. Narendra já acha aquilo estranho, e mais estranho ainda quando o homenzinho segura ele pela mão, leva ele pela varanda e, chorando, diz para ele: por que você demorou tanto? Eu não aguentava mais te esperar. Anos mais tarde, esse mesmo grande mestre espiritual, Shri Ramakrishna, confessa para ele que esperava a vinda de Narendra desde muitos anos atrás, porque ele havia visto que Narendra era um grande sábio de outrora e que veio ao mundo para ajudar a divulgar a grande mensagem de Shri Ramakrishna. E aí se dá o casamento espiritual, o casamento discipular mais curioso dessa época. Porque o mestre era um bhakta, era um devoto, um embriagado de Deus, chamado de o louco de Deus pelos seus contemporâneos, porque Shri Ramakrishna tinha discursos apaixonados sobre o Senhor, sobre a beleza da Mãe Divina, sobre Deus como Kali. Ele chorava ao ouvir falar o nome de Deus, ele chorava ao ouvir hinos devocionais, e Narendra era um profundo racionalista. E essa composição entre a profunda devoção e o profundo raciocínio de Jnana forma de Narendranath Datta o futuro Swami Vivekananda. 10 anos ele passa treinando com Ramakrishna, 10 anos ele passa em intensa preparação espiritual, até que finalmente o mestre, Shri Ramakrishna, fica profundamente doente. Nesse ínterim, ele começa a separar os discípulos jovens dos discípulos mais velhos, casados e com filhos. Os discípulos que ele treinaria para serem monges e os discípulos leigos, chefes de família. Homens e mulheres, discípulos de Ramakrishna. Esses mais jovens ele colocava sob liderança do Narendra. E esses seriam os futuros monges iniciais da ordem Ramakrishna que acabava de nascer. Quando Ramakrishna fica mortalmente doente com um câncer de garganta, eles levam o mestre do templo de Dakshineshwar, o templo de Kali, que eu tive o prazer e a honra de estar, e alguns alunos estiveram lá com a gente. É um lugar que vocês que não conhecem precisam conhecer, é realmente muito bonito e muito especial. Eles levam Ramakrishna desse templo de Dakshineshwar para Kashpur.
E lá, Shri Ramakrishna começa a dar treinamento monástico para esses meninos. E dá para Narendra uma veste laranja, a veste ocre, que é a veste tradicional dos Swamis, e inicia cada um deles em sannyasi, a vida da renúncia. Nesse processo, nasce a Ordem Ramakrishna, e depois de uma série de experiências magníficas e de um tremendo poder espiritual, uma tremenda energia, uma tremenda força, um tremendo conhecimento real do divino, que Ramakrishna passa para os seus discípulos, ele finalmente deixa o corpo. E daí é um momento muito complicado esses próximos 3 anos que os monges da Ordem Ramakrishna vão passar, porque eles faziam parte de uma ordem monástica que até então nem era reconhecida pelos seus iguais, pelos outros swamis. Eles passam boa parte do tempo numa casa de verão em Baranagora, ali em Calcutá, fazendo práticas espirituais, intensas austeridades. Swami Vivekananda como líder deles, ensinando yoga, ensinando Vedanta, ensinando os Vedas, os Shastras, como grande professor. Aliás, é isso que Shri Ramakrishna diz para Vivekananda durante o seu treinamento, né? Ele diz, Narendra ensinará aos outros. Eu acho que vale a pena eu contar para vocês também como foi esse treinamento. Porque não foi simples essa conversão do Narendra em Swami Vivekananda. Esse racionalista não se rendeu a Ramakrishna de uma hora para outra. E nem assim o mestre queria, sabe? Ramakrishna dizia para ele, teste-me como os agiotas testam suas moedas, teste-me até que não reste dúvida em seu coração de que eu posso lhe mostrar o caminho. Quer dizer, mesmo o mestre Bhakta estava incentivando que cada um e cada uma de nós usasse do dom da razão que nos é inato para podermos experimentar essa realidade espiritual de uma maneira mais bem qualificada. Muito legal, né? E muito interessante também foi no final da vida, quando Vivekananda porque queria uma experiência direta de Deus, uma anubhava. Se esse Deus existe, eu quero experimentá-lo. Afinal, essa foi a frase que fez com que Vivekananda se rendesse a Ramakrishna logo no primeiro encontro. Porque quando ele pergunta para o mestre, o senhor já viu Deus? Diferente das outras pessoas que davam respostas enroladas e floreavam o pavão, Ramakrishna olha intensamente para Vivekananda, na época Naren, e diz para ele, sim, eu vejo como vejo você aqui agora, só que ainda mais claramente. E o Vivekananda fica intrigado com essa resposta, né? Ou esse senhorzinho está mentindo, ou ele é a pessoa mais diferente e extraordinária que eu já encontrei na minha vida. E ele não estava errado sobre a segunda hipótese. Uma outra coisa que aconteceu no final da vida de Ramakrishna é que ele queria Anubhava, ele queria experiência direta, e ele pede para Ramakrishna, me conceda Samadhi. Enfim, Ramakrishna, num ato de graça, concede. E Vivekananda fica tão perdido naquele êxtase que, por alguns momentos, horas dizem, ele só conseguia sentir a cabeça, não existia mais o corpo dele do pescoço para baixo. E aí ele grita por socorro, e dizendo que não consegue mexer o corpo, dizendo, mestre, me ajude! E aí os mestres sobem até o quarto onde os discípulos sobem até o quarto onde estava Ramakrishna e falam, escuta, Narendra está lá em Samadhi, o que a gente faz? Ele dá risada e fala, deixa ele lá, ele me perturbou tempo demais para que ele tivesse essa experiência, agora deixa ele lá. E aí o Narendra fica intoxicado com isso e tenta ficar em Samadhi mais e mais e mais tempo. Ramakrishna chama ele e diz assim, que vergonha, eu achei que você seria como uma grande árvore banyan, onde milhões de seres poderiam descansar seus corações cansados. E agora eu vejo que você só quer a realização para si. O Narendra começa a desconfiar de uma coisa que seria o norteador da sua visão para o resto da vida. Porque Ramakrishna diz para ele uma coisa fundamental e belíssima. Ramakrishna diz para ele que Deus está no coração de cada um dos seres. E que é servindo aos seres que você pode experimentar Deus. É a partir do serviço altruísta, é a partir da devoção e do trabalho pela humanidade que você serve a Deus. Bem, e então Ramakrishna morre e Vivekananda começa esse intenso processo para se tornar Vivekananda. Na época ele tinha o nome de Swami Vivechidananda ou outros nomes que ele ia trocando. E aí ele começa a fazer essas práticas com os irmãos espirituais dele e também sai pela Índia em peregrinação, porque ele quer entender a Índia. Ele quer entender o lugar em que ele nasceu. Afinal, apesar de depois que o pai dele tenha morrido, ele e a família dele tenham passado certas privações materiais, ele era profundamente privilegiado, ele era de classe média alta e tinha feito faculdade, era altamente instruído, coisa que, imagina, no século XIX, maciça maioria da Índia não era. Então ele sai numa intensa peregrinação
e começa a entender que Deus está no outro. E ele diz isso, né, em seus belos escritos. Ele diz que eu possa renascer 1000 vezes, se for para que eu possa servir meu Deus o humilde, meu Deus o miserável, meu Deus o pobre de todas as raças. Swami Vivekananda era profundamente pragmático e enquanto caminhava pela Índia e via as múltiplas misérias das pessoas, entendia que não seria de outra forma, senão pela união do conhecimento racional, do trabalho altruísta e da devoção a Deus, que o homem encontraria o seu destino de se iluminar, de se libertar do sofrimento e de perceber que é um com o divino. E ele diz isso, não é, para os seus irmãos, ele diz: joguem fora as suas escrituras e primeiro ensinem as pessoas a como conseguir seu pão, e depois vocês vão ter tempo de recitar de memória os belos textos para aqueles que agora não sofrem mais dessas tribulações e dessas privações. Swami Vivekananda era muito diferente. Numa época em que a Índia era tremendamente sexista e sectária, nas suas viagens ele vai parar no palácio do Maharaj de Khetri, do rei, do Maharaja de Khetri, que era discípulo dele. E aí o Maharaja, muito emocionado porque seu mestre estava ali, chama uma grande cantora para cantar para o Swami. O Swami se levanta, falando: não, eu sou um monge, eu não posso ver uma mulher cantar para mim. E aí, enquanto ele está saindo, ele começa a ouvir a canção dessa cantora, e na canção se diz, né, que a mesma vela que acende o quarto de pessoas apaixonadas também serve para destruir cidades inteiras, que a mesma pena que serve para declamar poema serve também para maldizer. E o poema era muito bonito, falando da unidade divina, de que não havia dualidade. O Swami Vivekananda ouve isso e tem uma percepção direta de que essa diferenciação entre homens e mulheres era bobagem de seu tempo, não tinha nada de espiritual nisso. Ele volta e agradece à mulher e diz: mãe, eu sou culpado de desrespeito, mas a sua canção me despertou. E a partir disso, anos depois, Swami Vivekananda se torna ainda mais revolucionário. Não só porque ele leva conhecimentos ancestrais multimilenares da Índia para o Ocidente e cria essa ponte entre os dois mundos, mas porque ele começa a criar e estabelecer inúmeras escolas para mulheres, ele estabelece monastérios para as mulheres e entende que essa separação entre homens e mulheres, tão forte até hoje na Índia, era bobagem dos enganos e do ego humano. Não tinha nada da aspiração que a gente fazia desse grande crescer espiritual que a gente tanto busca. E daí nessas andanças ele vai parar lá no sul da Índia, lá em Kanyakumari. E ali ele nada até uma pedra tentando entender quais são os próximos passos da sua missão. O que ele poderia fazer por aquele povo tão miserável, por aquele povo tão judiado, que eram seus irmãos compatriotas, que eram herdeiros de uma tradição multimilenária, de uma das culturas mais ricas e grandiosas do planeta, mas que depois de tanto tempo passavam por tão abjeta miséria. Como era possível enriquecer também o coração do homem, tão judiado pelo materialismo pragmático, e fazer com que, de alguma maneira, a gente se lembrasse de que não existe sagrado fora que não esteja dentro de nós. Meditando nesse rochedo durante horas e horas, ele entende: eu preciso ir para o Ocidente e levar esse conhecimento que eu recebi do meu mestre. Eu preciso divulgar essa boa nova de Ramakrishna, que por si só já era revolucionária mesmo na Índia, porque Ramakrishna havia praticado e se realizado dentro de todas as religiões e doutrinas que haviam na Índia. Ele tinha praticado todas as formas possíveis de hinduísmo, desde os monismos aos dualismos, da religião da deusa ao Vaishnavismo, do tantrismo ao shivaísmo dualista, do yoga ao Vedanta, enfim. E se realizado em todas elas, e tinha praticado o cristianismo e o islã, e chegado à conclusão e transmitido para os seus discípulos: Deus é um e se manifesta de inúmeras formas. Não importa pelo caminho que você queira realizar Deus, o importante é se tornar uma pessoa valorosamente boa, capaz de perceber no outro um outro você, né? Capaz de perceber Deus no outro. E aí ele resolve aceitar participar do Parlamento das Religiões de Chicago. Naquela época, essa coisa de fazer feiras mundiais, né? Grandes reuniões de pessoas para discutir as ciências, para discutir as filosofias e também, por que não, as religiões, era muito comum. E então, financiado pelo seu discípulo, de novo, o Maharaja de Khetri, ele recebe uma veste de seda, dinheiro para passagem e vai para o Ocidente. E ele passa muito perrengue lá.
ele dá várias palestras, ele deu palestra até em circo. E finalmente, em 1893, em setembro, lá em Chicago, acontece o Parlamento das Religiões. Conta-se que todos os delegados, vindos de tudo quanto é lugar do mundo, representando shintoísmo, budismo, jainismo, tinha gente do Brahmo Samaj, e que inclusive fazia troça dele. Olha que curioso, aquele movimento do qual ele fez parte quando era adolescente não reconhecia que ele agora era um swami de uma ordem, que tinha profunda ligação com o próprio Brahmo Samaj. Afinal, os líderes do Brahmo Samaj eram grandes amigos de Ramakrishna. Mas uma vez que a nova ordem de monges havia sido criada, uma vez que a ordem Ramakrishna foi criada, os outros indianos não sabiam lidar bem com o Swami Vivekananda e nunca haviam ouvido falar dele. Várias vezes chamam o Swami para falar e várias vezes ele adia o chamado porque ele estava com pânico de palco. Veja só, esse grande orador não queria subir ao palco. Enquanto ele não subia, os outros delegados estavam todos preocupados em divulgar a sua fé, em dizer que o Islã, o cristianismo, o budismo, o jainismo, esta sim era a verdade espiritual a ser seguida. Quando finalmente Swami Vivekananda sobe, o seu discurso é histórico e abala as estruturas do que a gente entendia como fé e busca espiritual até então. E eu faço questão de lê-lo para vocês. E eu sugiro que vocês depois procurem o discurso dele com a voz dele, porque é realmente belíssimo. Ele diz assim: irmãos e irmãs da América, meu coração fica pleno de alegria inenarrável ao levantar-me para responder a calorosa e cordial boas-vindas com a qual vocês nos receberam. Na hora que ele se dirige para as pessoas dizendo irmãos e irmãos da América, a plateia foi uma loucura. Imagino que devia estar chatíssimo o negócio, porque só dele falar isso dessa forma informal, que para nós é natural, mas naquela época, 1893, as pessoas falavam de forma muito empolada. E aí ele diz para todo mundo: meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E todo mundo vai à loucura, não só porque ele disse isso, mas porque acreditamos nós que nos encantamos com o trabalho de Swamiji. Havia nele realmente o toque de Shri Ramakrishna, e ele era um rishi por excelência. Ele tinha um magnetismo que encantava as multidões. Quem pôde estar com ele falava isso. Era impossível estar perto dele sem se sentir eletrizado. E ele disse: eu agradeço a vocês em nome da mais antiga ordem de monges do mundo. Eu agradeço em vocês em nome da mãe das religiões, a Índia. Eu agradeço em vocês em nome dos milhões e milhões de hindus, de todas as classes e de todas as seitas. Meus agradecimentos também para alguns dos conferencistas presentes neste palco que, referindo-se aos representantes vindos do Oriente, disseram a vocês que estes homens, provenientes de nações distantes, podem muito bem reclamar para si a honra de proclamar em terras estrangeiras a ideia da tolerância. Eu estou orgulhoso de pertencer a uma religião que tem ensinado ao mundo tanto a tolerância como a aceitação universal. Nós acreditamos não apenas na tolerância universal, mas nós aceitamos todas as religiões como verdadeiras. Eu estou orgulhoso de pertencer a uma nação que tem abrigado os perseguidos e os refugiados de todas as religiões e de todas as nações da terra. Eu estou orgulhoso de dizer a vocês que nós acolhemos em nosso seio os mais puros representantes dos israelitas que vieram para o sul da Índia e tomaram refúgio conosco no mesmo ano em que seu templo sagrado foi destruído pela tirania romana. Estou orgulhoso de pertencer a uma religião que abrigou e ainda acolhe os remanescentes da grande nação zoroastriana. E eu citarei a vocês, irmãos, umas breves linhas de um hino que eu me lembro de ter repetido desde a mais tenra infância e que são repetidas todos os dias por milhões de hindus. Assim como diferentes cursos d'água, embora tendo suas fontes em diferentes lugares, juntam suas águas no oceano, ó Senhor, assim os diferentes caminhos que os homens tomam, através de diferentes tendências, embora pareçam distintos, sinuosos ou diretos, todos conduzem a Ti. Esta presente conversão, que é uma das mais augustas assembleias jamais reunidas, e, em si mesmo, uma demonstração, uma clara declaração para o mundo da maravilhosa doutrina pregada na Bhagavad Gita. Quem quer que venha a mim, não importa sob qual forma, eu o toco. Todos os homens estão se esforçando através de diferentes caminhos que, ao final, conduzem a mim. Sectarianismo,
estreiteza de espírito e seu horrível descendente, o fanatismo, há muito tempo se apoderaram desta bela terra. Eles encheram o mundo com violência, encharcou-o repetidas vezes com sangue de homens e mulheres inocentes, destruindo civilizações e colocando nações inteiras em estado de desespero. Não fossem por esses terríveis demônios, a sociedade humana estaria em condições muito mais avançadas do que se encontra hoje. Mas seu tempo chegará ao fim. E eu ferventemente espero que o sino que tocou esta manhã em honra deste parlamento possa ser o prenúncio do fim de todo o fanatismo, de todas as perseguições com a espada ou com a pena, e de todos os sentimentos injustos e pouco caridosos entre pessoas que percorrem seus caminhos na direção da mesma meta. Feito esse discurso, as pessoas vão à loucura. O Swami é chamado mais várias vezes para participar do parlamento, ele segue fazendo inúmeras palestras e fundando centros espirituais, onde os ideais do Vedanta são profundamente pregados nos Estados Unidos e na Europa. Ele passa 4 anos viajando e pessoas extraordinárias, até como Aldous Huxley, o escritor de ficção, muito tempo depois se tornam devoto da Ordem Ramakrishna. Grandes intelectuais das grandes universidades de Boston e Harvard afirmam que Swami Vivekananda era sem dúvida um dos maiores expoentes intelectuais e espirituais de seu tempo. Finalmente ele volta para a Índia agora, aclamado como um herói. E é muito legal pensar nisso, né? Porque ele passa 4 anos viajando, volta para a Índia e pouco tempo depois, quase 6 anos depois, ele termina a sua jornada. Nesses 6 anos, ele ainda tem tempo de viajar muito pela Índia, fundar centros da Ordem Ramakrishna por todo o país e estabelecer um trabalho social que é modelo para o mundo inteiro até hoje. É muito interessante pensar que a Ordem Ramakrishna e a Ramakrishna Mission, que Swami Vivekananda funda, a parte espiritual e a parte social do seu trabalho, são organizações centenárias que apareceram em revistas de economia como uma das únicas organizações centenárias no mundo que nunca foram processadas ou acusadas ou de alguma maneira indicadas por escândalos financeiros ou escândalos sociais de qualquer sorte. Os monges da Ordem Ramakrishna são impecáveis nos estudos e o que Swamiji ensinou para as pessoas reverbera até hoje, porque as melhores traduções dos Vedas, as melhores traduções das Upanishads, as melhores traduções dos Shastras e dos textos do Vedanta, algumas delas são feitas do sânscrito para o inglês pela Ordem Ramakrishna. Até hoje eles abrigam inúmeras escolas, hospitais, universidades. Uma delas eu tive a honra de estudar, que é a Ramakrishna Vivekananda University, lá em Calcutá. E o mosteiro de Belur Math abriga vários e vários monges e distribui comida para as pessoas necessitadas, além de remédios e assistência social de diversas formas. Falando de Swami Vivekananda e do final da sua trajetória, enquanto ele perseguia esse ideal de transformação da Índia, vários ocidentais o acompanharam para lá na volta e se tornaram grandes discípulos seus, em especial Sister Nivedita, né? A irmã Nivedita, que foi uma grande devota, uma grande professora espiritual e a grande diretora da escola para meninas da Ordem Ramakrishna. E ela era a grande amiga de Swami Vivekananda, com quem ele trocava grandes cartas, numa amizade espiritual muito sincera. Em algum momento ele, com 39 anos, muito jovem ainda, diz para ela que já sente seu corpo exaurido e que ele sente que ele não vai mais ficar muito no mundo. Ele vai até Varanasi mais uma última vez, lugar em que ele tinha profunda devoção. Tem um momento de grande revelação e de grande experiência espiritual, outros momentos de grandes experiências espirituais no centro da Ordem Ramakrishna que ele funda lá nos Himalaias. Volta para casa, em Belur Math, e numa manhã em que ele estava muito animado, tinha dado aula de sânscrito para os seus alunos, andou por ali, por aqui, por acolá, conversando com todo mundo, ele vai à capela, ao templo original para orar, fica lá 3 horas em meditação, depois entoa uma canção belíssima a Kali, uma canção que tem 2 traduções, uma delas o pessoal do Yogananda canta, né? Quem diz que és escuro, a minha mãe divina, porque a Kali não é, quando fala-se dessa negritude da Kali, não é a tez negra como da etnia,
é o preto da ausência de luz mesmo, né? Kali como a ausência da clareza, da destruição de tudo. E essa canção diz assim, né? Quem diz que és escura, ó minha mãe divina, muitos sóis, muitas luas em ti estão a brilhar, né? A minha mente diz que a senhora é escura, mas ainda assim eu me recuso a acreditar que a senhora é escura. Ele está dizendo, a minha mente se recusa a acreditar que a natureza desse mundo seja ruim, seja perversa. Ele canta essa bela canção a Kali, aí ele vai para o seu quarto, chama seu atendente, medita mais um pouco e diz, abre todas as janelas. Ele deita-se na cama e, consciente, deixa seu corpo aos 39 anos. Os monges que estavam lá, tem inúmeros relatos, dizem que ele teve uma samadhi. Em algum momento, depois que ele deita na cama, escorre algum sangue do nariz dele, porque ele teve esse processo de desligamento do corpo da forma yógica, né? A forma mais auspiciosa. Ele deixa o corpo voluntariamente. E o que se reverbera desse trabalho, desse grande pensador universal? Fora o fato dele, dentro de uma de suas mais belas obras, Karma Yoga, falar para nós sobre, né, esse trabalho dedicado ao divino, como é que você faz para agir da melhor maneira possível. Fora o fato dele dizer que ser um Buda, ou ser um Ramakrishna, ou ser um Jesus, não é mero mérito, não é mera dádiva, mas simplesmente o esforço. Que a diferença entre um Buda e um Jesus e nós é a clareza da força de vontade que nós não possuímos. É muito legal porque Swamiji tinha grande devoção pelo Buda e ele achava que esse pragmatismo racional da mente do Buda era o que nós tínhamos que perseguir como buscadores e buscadoras. Que essa forma de verificar primeiro, para depois dizer que acredita, não só por fé, mas por experiência direta, era o caminho real. Ele dizia que o Buda foi o maior dos homens da humanidade porque ele nunca aceitou adoração e nem aceitou adorar a nada até que achasse o ponto central da natureza última da mente humana. E aí, a herança de Swami Vivekananda é o que nós temos. Se hoje você e eu praticamos yoga, meditação, se estudamos filosofias da Índia, nós devemos a esse pioneiro, que foi sem dúvida, ele foi o primeiro dos monges hindus a vir para o Ocidente, foi sem dúvida um dos mais importantes deles. Suas ideias sintetizadas em vários escritos, mas sobretudo em 4 livros publicados em português, que vale muito a pena ler, Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga, são verdadeiros faróis de luz, sobretudo o Raja Yoga, que é uma síntese da verdadeira prática espiritual. Todos eles são maravilhosos, mas Raja Yoga é meu favorito. Karma Yoga também. São sínteses espirituais dessa arte do bem viver, desse pragmático meio de se libertar por essa maneira de enxergar Deus no outro, né? E agora, nesses minutos finais que nós temos 10 minutinhos, quero saber dos comentários de vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem saber alguma coisa, podem escrever aqui no chat. Que maravilhoso conhecer a história de vida de Swami Vivekananda. Estive em Calcutá e visitei a Ordem Ramakrishna e foi muito profundo, mas estes detalhes eu não conhecia. Cris Cabral. Que legal, Cris. Eu estive em Calcutá algumas vezes e eu adoro estar na Ordem Ramakrishna e no templo de Dakshineshwar, é um dos lugares que tem meu coração. Sabe se existe esta ordem no Brasil? Eu sou do Rio Grande do Sul. Olha, eu estou no Rio Grande do Sul agora. E eu sou devoto da Ordem Ramakrishna, sim, eles estão no Brasil. Eu não sei de centros aqui no Rio Grande do Sul, mas tem um centro em São Paulo. Um dos meus gurus é Swami Nirmalatmananda, da Ordem Ramakrishna, fica lá no Lago Senador Raul Cardoso. Nós temos agora 4 swamis residindo no Brasil. Um está em Curitiba, mais perto, para você, Mário, e 3 estão em São Paulo, Swami Ditananda, Swami Nirmalatmananda e o outro swami eu não me lembro agora. Mas no Rio tem, então, tem centros da Ordem Ramakrishna espalhados por boa parte do Brasil. Tem em Brasília, tem um centro grande lá no Rio de Janeiro, bem antigo, bem bonito. Os swamis visitam esses centros todos. Mas se você quiser saber mais sobre a Ordem Ramakrishna, procura Vedanta Ramakrishna ou Vedanta Brasil. Acho que é vedanta.org que tem lá o site. Procura Ramakrishna Brasil no Google que você vai achar. E aí, pessoal, o que mais vocês querem saber? Olha quanta gente deixou comentários.
E aí, mais alguma coisa? Ao centro de Curitiba tem um Swami que é muito querido, que ele é um grande cantor e compositor, além de tudo. E ele... Eu o conheci agora em Belo Horizonte, eu estava lá agora, né? 2019 para 2020 eu estive lá. E aí eu o conheci antes dele vir para o Brasil. É um querido. Andrei Puntel perguntou: Guilherme, existe algum pensador atual que você identifique com o pensamento de Vivekananda? No sentido de similitude de ideias? Olha, quando a gente fala de universalismo espiritual, a gente deve muito a Swamiji. E embora alguns tradicionalistas do Vedanta mais ortodoxo digam que Swami Vivekananda mistura algumas ideias e tal, a forma como ele expõe as ideias, para mim, é uma excelente introdução a quem nunca viu nada de filosofia indiana. E de alguma maneira, Andrei, todo mundo que fala de yoga e Vedanta hoje, da forma inicial, assim, os principais jargões que a gente conhece sobre Vedanta são ensinamentos puros de Vivekananda. Quem fez essa síntese para o ocidental foi ele. Que belo conteúdo. Obrigado por trazer esse conteúdo para nós, Guilherme. Sua habilidade retórica e anotar, imagina. Obrigado. Que vida magnífica. Uma verdadeira joia da humanidade. Sem dúvida alguma. Swami Vivekananda foi... ele é, para mim, uma das minhas grandes inspirações. Assim. Tem um outro livro dele que foi lançado em português, vale muito a pena ler, mas ele está esgotado, de repente vocês acham em sebos, que é O que é Religião. São vários discursos dele, traduzindo essa espiritualidade sem fronteiras e sem barreiras. Esse foi o primeiro livro dele que eu li e eu fiquei assim... Oh! Guilherme, existe algum livro sobre a vida do Swami? Grato pela palestra, linda história. Tem, mas as longas biografias dele estão em inglês. Se você ler bem inglês, Rafa, você tem algumas biografias lá no site da Ordem Ramakrishna. Agora eu vou lembrar, tem escritos autobiográficos dele, tem Swami Vivekananda por ele mesmo, They Lived with God, ou God Lived with Them, né, que são as vidas dos discípulos dos Swamis, discípulos de Ramakrishna. Tem o próprio... veja, se você quer ver a vida espiritual do Swami Vivekananda, você tem que ler sobre Ramakrishna. E aí você tem 3 livros, né, que também estão esgotados, que é Ramakrishna, o Grande Mestre, o Evangelho de Ramakrishna, e Ramakrishna, acho que é Deus Homem, acho que é alguma coisa assim. Ramakrishna Vedanta Ashrama, Centro Cultural Swami Vivekananda, São Paulo. Recomendo algum livro? Sim, Raja Yoga de Swami Vivekananda e O que é Religião, acabei de dizer. E nesse O que é Religião tem uma breve biografia dele lá. O filme sobre a vida do Swamiji no YouTube é fiel à história dele? Sim, tem. Se você procurar... sim, eu sei qual é o filme. É uma romantização, mas se você escrever Swami Vivekananda biografia, tem uma biografia dele dublada em português pelo Elias Agostinho, que é devoto lá de Curitiba, da Ordem, e está no YouTube em 3 partes. Você acha que o comprometimento como... Você acha que o comprometimento como uma prática religiosa formal hindu seja necessária a ocidentais que praticam yoga e estudam Vedanta? Não, porque o próprio Swami vai dizer que não, que o conhecimento do yoga e que a prática de meditação são universais. A gente acaba tendendo... A própria Ordem Ramakrishna é bastante eclética nesse sentido, né? Mesmo lá em Belo Horizonte eles cantam Christmas carols, né? Canções de Natal na véspera de Natal, tal, ao modo indiano. O que eu acredito pessoalmente é que você tem que ter um norte espiritual seu, você tem que ter uma maneira sua de praticar a sua fé, de exercer o seu caminho e tudo mais, com alguma coerência, com alguma coesão. Meu caminho espiritual tende mais sim para o Sanatana Dharma, para o hinduísmo, mas eu acredito que a mística de cada caminho, seja o yoga, o Vedanta, ou mesmo, sei lá, o sufismo, ou a Kabbalah originais, eles dispensam religião, embora estejam calcados dentro da tradição. Eu não sou muito adepta dessa ideia de sou espiritualizado e não religioso. Todos nós temos religiosidade dentro de nós, o que a gente não pode ter fanatismo. Mas eu não acho que para praticar yoga você tenha que ser hindu de modo algum, nem para praticar meditação, nem para entender as ideias do Vedanta, né? Agora, de alguma maneira, se você quiser ir fundo dentro de um caminho, aí de alguma maneira isso acontece.
Cadê a outra? Você... Ah, não, é a mesma pergunta. Vânia. Guilherme, querido, que boa surpresa. Ai, que bom que você está aqui, Vânia. Vi sua mensagem, passei aqui, simplesmente adoro te ouvir. Gratidão a você pelo lindo ensinamento e aos organizadores da iniciativa. Saudades e beijos. Saudades também, Vânia. Aqui a Paty colocou quais são os livros, o que é religião e Raja Yoga. Esse Raja Yoga foi reeditado pela Ordem Ramakrishna, vale muito a pena ler. Bom, pessoal, nosso tempo de palestra está quase acabando. Então, para terminar, eu quero primeiro agradecer ao Centro Cultural Swami Vivekananda, antigo Indian Cultural Center, e ao Consulado da Índia pelo convite generoso para a gente poder relembrar a memória de Swamiji. E mais do que tudo, lembrar o que ele disse, né? Que a gente possa... ele falou isso num dos discursos, né? Que é um insulto querer ensinar metafísica para uma pessoa à beira da inanição, que é um insulto querer falar de religião para uma pessoa que não tem o que comer. Então, e que ele dizia para a gente praticar a espiritualidade, servir ao próximo, que eu possa renascer 1000 vezes se for para servir ao meu Deus, o desesperado, meu Deus, o miserável, meu Deus, os pobres de todas as raças. Então, nesse sentido, eu quero que a gente dedique nossos pensamentos, palavras e atos ao benefício de todos os seres e daqueles que precisam do nosso socorro, sobretudo agora, nessa pandemia difícil que a gente tem vivido, mesmo que seja para dedicar um pensamento de compaixão e bondade amorosa, né, para o nosso estado do Amazonas ou para todos os nossos amigos. Espero que tudo isso passe logo, que a gente possa se abraçar logo. Fiquem informados sobre as atividades promovidas pelo Centro Cultural Swami Vivekananda, vale muito a pena. Lá vocês podem fazer aulas de Hindi, aulas de yoga, aulas de dança indiana clássica de muitos tipos. Se quiser saber do nosso trabalho, procura no YouTube e no Instagram, Guilherme Romano. A gente tem vídeo lá sobre meditação, yoga e tudo mais, e filosofia indiana e revolução de si, toda semana. E pra gente terminar, o que a gente faz na Ordem Ramakrishna, ao terminar todas as atividades, a gente saúda os 3 grandes mestres da Ordem, Shri Ramakrishna Thakur, Shri Sharada Devi, a Grande Mãe Divina, e Swamiji Vivekananda. Jai Shri Guru Maharaj Ki Jai, Jai Mahamai Ki Jai, Jai Swamiji Maharaj Ki Jai. Om Jai Shri Swami Vivekanandaya Namo Namaha. Nós louvamos os passos dados por Swami Vivekananda e que servem de pistas no caminho sobre como a gente vai perseguir nossa própria autorrealização. Tenha uma excelente noite, um excelente final de semana. Foi um prazer e uma honra e até breve. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.